Seja bem-vindo para mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Então a gente vai dar continuidade ao tema conexão com banco de dados usando o PDO. Então nós já vimos três operações básicas do banco de dados, que é a inserção, a consulta e a exclusão. Então falta a edição. Como que a gente possibilita ao usuário editar, alterar um registro no banco de dados. Então o tema dessa aula é exatamente esse, a edição de registros no banco de dados. Bom, desde já eu peço desculpa pela minha voz, está bem comprometida, e eu vou tentar ser o mais claro possível. Bom, então essa é a aplicação que a gente tinha desenvolvido com as três operações, inclusão, exclusão e consulta. E a gente colocou aqui então um formulário onde o usuário pode cadastrar um novo registro e incluir. E aqui um grid, uma tabela com todos os registros já cadastrados e um link aqui para o usuário poder alterar, editar e excluir. Então a exclusão já está pronta, a gente vai trabalhar agora nesse daqui que é o editar. Então a solução que eu vou apresentar é que quando o usuário clicar nesse link, ele vai abrir uma nova tela colocando os dados, um formulário igual a esse, preenchido com os dados para o usuário poder alterar. E aí vai ter um botão que o usuário vai clicar lá em atualizar. E aí ele vai atualizar, se houver sucesso, ele já volta para essa tela e o registro vai aparecer já alterado aqui. Bom, então eu vou começar preparando o link editar para que chame o arquivo de edição. Então a gente vai criar um arquivo chamado edita departamento.php. Na hora que o usuário clicar no link editar, a gente vai chamar esse código PHP, esse arquivo. E a gente vai passar a edição editar, a ação com o conteúdo editar, e eu preciso passar também o ID do departamento que o usuário está querendo editar. Então acrescente aí no seu link essas informações. Bom, então agora vou criar o arquivo novo, o edita departamento, né? Edita departamento. Esse arquivo ele vai ser em boa parte igual ao arquivo cadastro departamento. Eu vou inclusive copiar o conteúdo dele, porque a gente vai aproveitar o mesmo layout, a mesma parte de HTML. Então eu vou colar aqui. Então o que a gente não vai utilizar dele? Então a gente vai criar uma tela que tem esse mesmo form aqui e o botão de atualizar ou cancelar. Então essa parte aqui do form eu vou aproveitar, e essa parte aqui a gente vai excluir. Então toda essa parte aqui onde tem a montagem da tabela pode excluir. Bom, aí o form vai ser mantido, e essa parte aqui do código PHP a gente vai eliminar até tudo que tem, exceto essa parte aqui onde a gente cria as variáveis. Então essa parte aqui, a inclusão da conexão, a gente precisa. A gente tem que também verificar se tem uma ação e qual que é, um ID. Então esse ID vai vir do primeiro da tela principal. E aí no momento que a gente for alterar, depois que o usuário alterou, ele vai chamar esse mesmo script outra vez. Então a gente vai ter que pegar esses dados do formulário. Então a primeira chamada vai vir só com o ID. Então a gente vai usando esse ID, a gente vai no banco de dados para pegar os dados completos do departamento que o usuário está querendo editar. Então a primeira coisa aqui é eu verificar se essa ação aqui é essa que está vindo aqui do arquivo principal. Então se a ação for editar, quer dizer que o usuário está chamando pela primeira vez. Então se ação igual editar,
Aí eu vou fazer em primeiro lugar a busca no banco de dados baseado nesse ID. Então o SQL que eu preciso mandar para o banco de dados será esse: um select from departamentos. Isso é importante. Eu quero selecionar os registros cujo ID seja igual a um parâmetro que eu vou passar. Então nesse caso aqui eu vou criar um objeto chamado RS, que nos outros a gente chamou de STMT, e eu vou através disso pedir para que esse código SQL seja preparado pelo servidor de banco de dados. Então ele vai preparar, e agora eu tenho que pedir para ele fazer o bind, para ele ligar esse parâmetro aqui com o ID que veio da tela principal. Então aqui eu vou colocar rs bind o parâmetro 1, só tem um, com a variável ID. Bom, e agora então a gente vai mandar executar, e eu vou usar isso daqui, ó. Se ele executar com sucesso, então eu vou pegar os dados que vieram do banco. Aí eu posso até dar uma mensagem de erro se for o caso. Então aqui, se não houver sucesso, eu vou colocar esse código aqui, ó. Eu vou colocar aqui que falha ao acessar banco de dados. Aí você pode escolher a mensagem, qualquer outra, e aí eu exibo a mensagem. E esse comando aqui é um comando para dar um refresh na página. Ele é muito legal, que você pode mandar o usuário para onde você quiser, mas uma coisa importante também é que você pode especificar um tempo. E eu estou dizendo para ele para mostrar essa mensagem na tela, e aí depois de 1 segundo ir para o arquivo CAD departamento, que é a tela principal. E esse exit é para ele não continuar executando esse arquivo aqui. Então se eu der essa mensagem e não colocar isso, ele vai continuar a montar aqui. Depois de 1 segundo ele volta para essa tela aqui. Então aqui você pode colocar o tempo que você quiser. Isso é para o caso de dar algum erro. Por exemplo, a tabela não existe, o comando está errado. Então o fato de não existir registro não é falha. Então ele pode ser que o registro tenha sido excluído lá da tabela. Por exemplo, eu estou com a tela aberta, enquanto isso um outro usuário vai e exclui o registro, e eu tento editar. Simplesmente o registro não vai existir. Não houve uma falha de banco de dados. Então eu vou acusar como falha aqui, mas eu poderia tratar isso também. Bom, se houve sucesso, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os dados e vou fazer a variável rs. Então esse objeto, que é um objeto gerado pelo PDO, ele tem um método fetch. Esse método a gente vai pegar um registro no anterior. Na tela anterior a gente deu fetch all, porque lá podia ter mais de um registro, mas nesse caso eu tenho certeza vai ter um ou nenhum, porque o ID é chave primária, então não vai ter dois IDs iguais, então vai ter um ou nenhum. Então eu dou um fetch e guardo os dados aqui. E aí então eu vou pegar e preencher essas variáveis aqui, ó, sigla, nome, chefe, com os dados que vieram do banco. Então sigla igual departamento sigla. Bom, então assim. Então só relembrando, quando você faz uma busca no banco de dados, ele retorna para você no formato de uma lista de objetos ou um array associativo, se você preferir. Então você pode aqui, ó, fetch só, que vai voltar um array.
Eu gosto de trabalhar aqui com FetObject, apesar de a gente não ter visto orientação objeto em PHP ainda. Então isso aqui é um objeto PHP que tem uma propriedade chamada sigla. Então para cada campo lá na tabela, então como eu pedi todos os campos da tabela, então para cada campo vai ter uma propriedade nesse objeto. Se eu pedir para selecionar só nome, aí aqui vai ter só nome. Bom, então eu preenchi essas variáveis e essas variáveis aqui eu vou usar para exibi-las no formulário. Então agora a gente vem aqui para baixo e eu vou incluir aqui na propriedade value. Então, na hora que você vai dar o input, você pode colocar a propriedade value, que é o campo, o valor que deve aparecer preenchido no campo. Então, o valor será sigla para o primeiro campo. E aí eu vou repetir, é só trocar o nome do campo. No caso do campo nome. E a mesma coisa para o caso do campo chefe. Bom, se tiver correto, isso já deve funcionar. Então eu vou salvar e aí a gente vai testar. Bom, então eu vou clicar aqui no link editar. Opa, deu um erro aqui. Mas está dizendo que não encontrou o arquivo edita departamento. Not found. Então, provavelmente o nome do nosso arquivo está errado, né? E está. Eu não tinha observado a hora que eu criei. Então eu vou renomeá-lo aqui. Vem aqui no Refactor, Rename. E vou corrigir o nome do arquivo. Edita departamento. Vou salvá-lo. E vou testar novamente. Então agora eu vou voltar aqui. Vou clicar novamente no editar. E aí sim, funcionou. Então essa é a primeira parte da edição. A gente pegar os dados e colocar aqui na tela. Agora falta a gente colocar aqui o botão. Eu vou trocar o nome desse botão aqui e vou colocar atualizar. E um botão de cancelar caso o usuário queira abandonar essa edição e voltar lá para a tela principal. Bom, então eu vou fazer algumas alterações aqui. O botão aqui eu falei que eu ia colocar atualizar, né? Então eu vou trocar o nome dele e principalmente a mensagem que aparece para o usuário, atualizar. E eu vou acrescentar um outro button aqui. Então outro input type submit. Submit não, esse vai ser button. Então submit está atrelado ao form, ele vai enviar o formulário. E no nosso caso aqui eu quero colocar aqui que esse botão ele não precisa obrigatoriamente ter um nome, que a gente não vai manipular ele, mas eu vou colocar aqui btn cancelar. O value dele vai ser cancelar. Então o que vai aparecer para o usuário, cancelar. E aqui a gente vai usar um recurso do HTML, que é o onClick, e nesse hora que o usuário der um clique eu vou dar aqui history back. O que é esse history back? Ele vai voltar uma tela para trás, a mesma coisa de você pressionar a setinha lá do voltar do browser. Então é isso. Outra alteração que a gente precisa fazer aqui, ó, a ação não é incluir, a ação aqui vai ser atualizar. Então a hora que veio da tela principal para cá, a ação era editar, para ele saber que ele tinha que buscar os dados no banco e colocá-los na tela. Aí os dados já estão na tela, o usuário alterou, clicou no botão, então a ação vai ser atualizar os dados que estão no banco. E para poder atualizar, a gente não pode perder o ID. Então o ID veio lá do primeiro script, nós usamos ele para buscar os registros no banco. E agora então eu tenho que passar ele de volta depois que o usuário preencher os campos. Então tem mais de uma forma. O que eu vou mostrar para vocês aqui é usando um próprio campo do formulário chamado hidden, um campo invisível. Eu vou dar um nome de ID. Então o usuário não vai ver essa informação, esse campo. E o value dele, eu vou colocar um código PHP.
para ele exibir o campo ID. Então, ó, a hora que chegou aqui, ele pegou o ID e guardou na variável. Então ele monta o form e esconde aqui o ID no form. Então, a hora que o usuário clicar no botão enviar, atualizar, aliás, o que ele vai fazer? Como eu não coloquei qual é o arquivo que é para procurar aqui, ele vai procurar esse próprio arquivo. Então aqui ele vai pegar a ação agora como atualizar. E ele tem que pegar o ID, a sigla, o nome. Então todos esses campos agora serão pegos como campos do formulário de edição. Então nós tratamos aqui a operação editar. Agora eu vou colocar aqui, se a ação for igual a atualizar, aí a gente tem que montar a operação de banco de dados para fazer a atualização. Então qual que é o comando de banco de dados que você utilizaria? Então o SQL igual, aí eu vou colocar aqui update, o nome da tabela, aí eu vou colocar set, então eu vou colocar na outra linha. Você pode colocar numa linha só, eu vou colocar na outra para ficar tudo na área de visão aqui da tela. Aí eu vou colocar set, aí eu vou colocar o campo sigla igual asterisco, vírgula, nome igual interrogação, não asterisco, e chefe. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar para você uma outra forma. Aqui eu vou colocar assim, ó, sigla, e aqui nome igual, dois pontos, nome, vírgula, chefe igual, dois pontos, chefe. Então essa é uma outra forma da gente passar parâmetros. Eu posso nominar os parâmetros, dar nome aos parâmetros, ao invés de simplesmente pegar pela posição que ele se encontra. E eu não posso esquecer de forma alguma do where, né? E aqui o ID igual ID. Então, na hora que eu for fazer o bind agora, ao invés de usar o parâmetro na posição 1, o 2, eu vou dar nome. Eu quero substituir o parâmetro nome. Então, eu posso fazer aqui na ordem que eu quiser. Então, aqui eu vou colocar agora um statement e vou pedir para que o banco de dados prepare este SQL. E aí, na sequência, eu vou fazer o bind. E aí eu vou colocar aqui, eu quero ligar no campo nome a variável nome. Então não importa a ordem. E aí no campo sigla, o bind, no campo sigla, a variável sigla. E no campo chefe, a variável chefe. Bom, agora, como a parte que vem a seguir a gente já sabe decor, então deixa eu colar o código completo aqui para adiantar um pouco. Então aí eu vou tentar executar essa declaração, esse comando. Se der erro, na verdade se der sucesso, eu vou exibir a mensagem de sucesso e vou voltar para a tela principal com o mesmo comando que a gente já tinha visto antes, que é o http give, meta http give, e aí para a execução. Senão, eu gero uma mensagem de erro aqui. Tá com algum erro aqui, tá com uma chave a mais. Bom, aí acho que eu tinha a variável mensagem aqui também, né? Então vamos colocar aqui vou usar a variável, uma variável chamada erro mesmo, erro igual a null. Bom, essa daqui, o script termina aqui. O atualizar também, o script termina aqui.
A única situação é se ele der falha aqui ou aqui. Então aí ele vai voltar para... Aí ele vai voltar aqui para o form, vai montar o form outra vez. E essa parte aqui, ó, eu vou colocar aqui simplesmente se a variável erro not igual a null, significa que ocorreu algum problema. Então aqui, por que eu coloquei de forma mais simplificada? Porque eu sempre vou ter uma mensagem só. Então aqui eu vou colocar para exibir o erro. Então isso eu acho que é o que a gente precisa. Bom, então agora, recapitulando aqui, o usuário terá preenchido o formulário aqui com os dados, feito as alterações que ele deseja, vai clicar no botão atualizar, aí ele volta para esse script aqui e entra nessa área aqui. A gente monta o comando de update, prepara esse comando, faz a ligação dos parâmetros, manda executar. Se for sucesso, eu retorno para a tela principal. Senão, eu gero uma mensagem de erro. Então vamos testar, ver se funciona. Bom, então eu vou clicar aqui no editar. Aí ele veio para outra tela, eu vou corrigir aqui, vou colocar, alterar alguma coisa e pedir para atualizar. Epa, mas deu algum problema. E ele não atualizou e ainda trouxe os dados que já estava antes. Aqui ó, a ação está correta. Então vamos ver lá no código o que pode... Bom, analisando aqui eu vi que é um erro primário. Então aqui eu estou atribuindo esse conteúdo a essa variável. Isso vai acontecer, vai dar sucesso. Então essa expressão vai resultar em verdadeiro sempre. Então sempre ele entra aqui. Então comparação igual a igual. E uma outra coisa que eu observei também que a gente não tinha feito, me parece, é o bind do campo ID, do parâmetro ID. Então verifique aí no seu código. Se não tiver, coloque aqui o bind também do parâmetro ID e vamos testar novamente. Bom, então aqui eu vou digitar um novo conteúdo agora, colocar o nome da professora Rosana, que é de fato a chefe do departamento, e vou clicar no atualizar. Aí sucesso, depois de um segundo ele retornou para a página principal. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês, espero que tenham entendido. E também depois eu vou disponibilizar esse projeto na página da disciplina para os meus alunos. Então eu agradeço por ter tido essa paciência, principalmente com essa voz maravilhosa que eu estou nessa última videoaula, e espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá!